paz seja convosco. Vamos para mais um vídeo do canal, a terceira parte da entrevista com a Marcela. Tudo bem, Marcela? Graças a Deus, estou bem. Tá, então vamos falar do terceiro tópico, tá, da nossa entrevista. Marcela, assim, na tua opinião, a gente está vendo muitos jovens, né, indo por outro caminho, até aqui na própria cidade, né, na nossa própria cidade, tá acontecendo isso muito. O que está afastando o jovem da igreja hoje, Marcelo? O que tu acha, assim, a tua opinião, o que tu acha, assim, que está afastando, e o que você pode dar uma opinião também, porque as igrejas podem fazer, né, em questão de manter esse jovem dentro da igreja. Qual seria a tua opinião em relação a isso? Bom, não sei se isso faz parte da congregação de vocês, mas na minha, a gente tem os discipulados, que no caso a gente estuda, né, como deve ser uma vida cristã, tem do capítulo 1 até o capítulo 12. E em um desses discipulados, a gente estuda sobre o pecado, digamos assim. E lá eu aprendi que temos 3 inimigos em si, que é o mundo, os nossos próprios desejos, que é a nossa carne, e o diabo, o Satanás. E Satanás, o mundo e a gente mesmo nos afasta de Cristo, porque às vezes Cristo fala não para o nosso prazer, Cristo fala não para o que a gente quer fazer. E o mundo faz o quê? Olha, aqui tu pode fazer o que você quiser. Aqui você pode ser você mesmo. Você pode servir a Deus como você quiser, da forma que você quer. E o diabo, ele fica lá, colocando a cabeça, lá é melhor, aqui não. Aqui você pode fazer isso, ali não. Cristo está te aprisionando, não quer que você seja feliz, não quer que você seja livre. Mas como nós somos escravos na mão do pecado, a gente é escravo e, querendo ou não, a gente fala, né? Ah, eu estou fazendo isso, mas quando eu quiser parar, eu paro. Mas não é bem assim. Quando você perceber, você não vai conseguir mais, conseguir deixar de fazer aquele pecado, porque já se tornou uma parte de você, já te dominou. Virou rotina. Sim, e a única coisa que pode te livrar disso é Cristo, se você realmente buscar Ele. Mas os jovens de hoje, crianças, os adultos, eles preferem 1000 vezes estar no prazer deles, que é beber, fumar, ou até, não pode ser isso, mas o celular. O celular. Está sendo o grande problema do jovem. Sim, e as pessoas, elas querem tanto, digamos, ser popular, ser conhecidas pela internet, mas não, não conseguem perceber que a gente tem que ser conhecido principalmente por Cristo, porque não adianta eu falar o famoso tal me conhece, o fulano me conhece e chegar no tribunal, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. O que eu vejo hoje, que as leis, eu não sou aquela pessoa que estou dizendo que eu sou certa, mas é a minha opinião. Hoje o jovem não está ficando muito na igreja, não está permanecendo, não está enraizando na igreja por vários fatores, muitos fatores. Primeiro, a criação. Os pais hoje eles têm que fazer o que no tempo lá de Jesus Cristo, né, que eles faziam, a pessoa conhecia Jesus, a Deus, primeiramente era Deus, né? Depois ele veio trazer Jesus Cristo e as pessoas vinham se afirmando, vinham conhecendo, fazer com que leiam sua Bíblia, tendo exemplos. Hoje o jovem dentro da igreja ele está buscando outra coisa, não Jesus. Então ele está buscando a sair de casa para não fazer coisas em casa. Hoje o jovem está usando muito a igreja para quê? Para ter aquela parte de que não quer fazer nada em casa. Hoje o jovem está querendo ir para a igreja para
não faziam mandado para os pais. Então eu vejo que há vários fatores para que o jovem hoje ele não permaneça na igreja. Hoje, agora você está vendo aqui, a gente está aqui atrás tem uma rua, uma via. E agora eu vi 2 jovens aí de moto muito na velocidade, né? Então o jovem hoje ele quer isso, ele quer curtir, ele quer se divertir, ele quer outra coisa, mas não Cristo. Porque quando você aceita Cristo, não tá uma regrinha lá que Cristo coloca tal. Deus está trazendo assim, forçado você vir para Ele. Mas quando eu não preciso dizer o que Cristo quer para a tua vida. É só você ler a Bíblia e Ele mesmo vai dizendo o que você pode e o que você não pode. Hoje, quando a gente leva a palavra de Deus para alguém, as pessoas jovens dizem assim: ah, não, é tu que está inventando essa regra, você que está inventando essa lei de Cristo. Não, não é a gente. Então, muitas vezes, hoje, quando eu vou falar de Deus para alguém, hoje eu digo: você lê sua Bíblia, você conhece o seu Deus, que você diz que você conhece. Porque Deus, por Ele mesmo, Ele vai dizendo se você pode beber, se você pode chamar um palavrão, se você pode desobedecer o pai, se você pode... Então, quando você começa a conhecer a Deus, Ele mesmo, automaticamente, Ele vai dizendo o que pode e não pode. Entendeu? Mas você tem o seu próprio livre-arbítrio. Então, Deus já colocou o livre-arbítrio desde o tempo de Adão e Eva, desde o lá do princípio de tudo, dos anjos. Porque os anjos, esse não é o tema de hoje, né? Mas eu vou falar só um pouco sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio veio desde lá. Senão, Lúcifer não teria escolhido fazer outra coisa a não ser o que Deus queria para ele. Porque Lúcifer, quando foi criado, ele sabia de tudo. Lúcifer sabia de tudo, mas ele escolheu. Por quê? Porque ele tinha um livre-arbítrio de escolher. Porque se ele fosse criado só para obedecer a Deus e naquela para ter só obedecer a Deus mesmo, ele não teria feito a escolha de pecar, de errar, de querer ser mais do que Deus. Então veio desde lá até aqui, nos dias de hoje. Hoje você vai olhar a história do Evangelho de Deus. O Pedro escolheu tirar a orelha do soldado lá que atacou Jesus. Tirou, porque Pedro era um cara muito rústico, Pedro era um cara muito ignorante, vamos dizer assim, né? Mas Pedro tinha coragem, Pedro estava com Jesus. Pedro não foi... Cristo ensinou a Pedro a fazer o certo, mas com o seu livre-arbítrio que ele tinha, ele escolheu a tirar a orelha daquele soldado. Jesus disse para ele que não era para ele fazer aquilo. Então, Judas também escolheu 30 moedas em vez de escolher Jesus Cristo, do lado de Jesus Cristo. Entendeu? Então, eu vejo que são coisas assim que o jovem hoje, para ele ficar na igreja, tem que ter estudo, como a Marcela falou, tem que ter mais pessoas que amem mesmo o Evangelho, não só aquela pessoa que diz que ama, mas não ama. Porque você diz que ama, você não vai atrás. É como um pastor disse para nós: eu, como pastor, eu sou responsável por vocês. Mas vocês, como membro, vocês são responsáveis de trazer gente para cá também, de ir atrás, de evangelizar, fazer o ID, como o projeto da Marcela. O projeto ID nas nossas vidas é de cada um de vocês. É fazer o ID, é buscar o irmão que está perdido, é buscar aquele que não quer vir mais para a igreja, é chamar ele para se divertir, é chamar ele para almoçar na sua casa, fazer com que ele se sinta bem, com que ele se sinta amado. Porque você hoje eu, Aricelso, eu não preciso correr atrás de ninguém para dizer: ah, eu sou amado por essas pessoas. Não, porque eu tenho a convicção de que Deus me ama e a sua graça me basta, entendeu? O seu amor me basta.
Então hoje também tem muito jovem aí depressivo por falta dessas coisas, de, de humanidade mesmo, de pessoas de ir atrás do outro jovem, conversar, levar para se divertir em algum lugar. Hoje a gente está vendo aqui, a gente estávamos sozinhos. E agora, queria que tu gravasse para ali, Jean, para ver os jovens que chegaram aí. Alguns são da nossa igreja. Ali tem a irmã da Marcela que acabou de chegar aqui. A gente nem sabíamos que eles viriam para cá. Mas é isso, gente. Essas meninas estão brincando, essas meninas estão se divertindo aqui. Em vez de ela estar em outro lugar, em vez hoje é domingo, em vez de ela estar se divertindo com outras coisas, elas estão aqui se divertindo. Então você também pode se divertir de outra forma. Chame seus colegas para pescar, chame seus colegas para ir para uma praia, ir para um lugar, natureza. Esquece um pouco de celular. Use seu celular para benefício de outra pessoa, levar o amor, levar uma palavra de Deus. É isso que o jovem tem que fazer hoje. Para que ele fique na igreja, não dependa só da outra, de um bom pastor, não precisa só de um bom líder. Precisa também que ele queira isso. Que ele queira viver uma vida com Deus. Porque hoje tem muita gente que está pegando o jovem, carregando o jovem para dentro das igrejas. A gente não tem que fazer isso. O que a gente tem que fazer com que esse jovem saiba quem é Deus, saiba dos ensinamentos de Deus e que ele enraize. Porque se ele não enraizar, vai ficar igual a, a história do semeador, das sementes que caíram em lugares onde não deram fruto. Porque hoje, se a semente cair no lugar certo, ela vai nascer, ela vai crescer e ela vai dar fruto. Assim é a nossa vida. Se hoje você estiver no lugar certo, com pessoas certas, você vai crescer. Jovem, escute o que eu estou falando. Ande com pessoas certas. Esteja no lugar certo. Porque aí você vai crescer, você vai dar fruto. Queira falar mais alguma coisa, Marcela? Tá. Então a gente vai terminar esse terceiro tópico, essa terceira parte, né? Deixando essa palavra para que você reflita sobre esse assunto, o jovem. O que está afastando o jovem da igreja? O que eu vejo que está afastando o jovem da igreja é falta de amor, é falta de humanidade, é falta de que você tenha que estar perto de comunhão. Hoje a gente não encontra inimigos fora da igreja, a gente encontra dentro da igreja. Hoje a gente encontra irmãos brigando com irmãos em Cristo. Hoje a gente encontra panelinhas, hoje a gente fala aqui na minha cidade, panelinhas, que são grupos formados, que não querem que uma pessoa, um recém-convertido entre nesse grupo. Não querem. O que elas vão fazer? Vão fazer de tudo para afastar. Então, às vezes, não é nem o jovem que não quer ficar na igreja. A própria igreja afasta o jovem. Então, você que é líder, você que é pastor, um dia ou uma hora vai ver esse vídeo, eu digo a você, procure sair dessa bolha. Tragam aquelas pessoas recém-convertidos, visitantes, para dentro dessa comunhão. Porque é isso que Deus diz, é isso que Jesus quer. Comunhão, amor. Amor não é só eu falar de amor, é você praticar o amor. É você estar dentro dessa comunhão de amor. Porque hoje, dentro das igrejas, o jovem vai para buscar um pouco de, de coisas para que ele venha se sentir amado, se sentir ali, né? E às vezes a gente, como cristão, a gente não sabe recepcionar esse jovem. A gente só quer conversar as coisas que não deveria também, e esse jovem acaba se afastando. Às vezes nós, eu estou dizendo nós, porque isso acontece também, às vezes nós deveríamos dar mais atenção a essas pessoas que estão vindo para as igrejas, essas pessoas que estão vindo quebradas, essas pessoas que estão vindo quebrantadas do mundo, que querem algo, querem uma atenção nossa. A gente tem que pegar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes. Como uma vez eu olhei uma pregação, o pastor disse assim, quando o jovem vem para a igreja, ele vem com fome.
Ele vem com fome da palavra. Aí o que que a gente faz? A gente não dá de alimentar esse jovem. O que a gente faz? A gente pega esse jovem e dá de comer. A gente dá o leite, a gente dá... Isso é da forma, é que eu estou dizendo, ensina ele. Se ele vem com fome da palavra, que ele fique com fome da palavra. A gente começa a ensinar ele, começa a discipular, começa a dar estudo, começa a ficar do lado dele. Porque isso que Jesus fez, primeiramente ele fez com o discípulo dele. Porque como é que Jesus ia levar a palavra se ele não alicerçou o discípulo dele? Primeiro, ele ensinou os discípulos como fazer. E depois os discípulos saíram afora para fazer mais discípulos. Então faça discípulo. Porque quando você leva o ID, você está ensinando. Quando você está ensinando alguém, ele é seu discípulo. Você está discipulando ele. Entendeu? Então, o que eu peço é que você encontrar alguém na igreja, abrace. Não precisa nem perguntar, só abraça e diz que tu ama ela. Nem precisa conhecer. Às vezes a gente só quer dizer eu te amo para as pessoas que a gente conhece. Mas diga te amo para aquelas pessoas que você não conhece. Ela está precisando. Então, eu deixo que você reflita, você pense, você saia dessa rotina. Tá bom? Muito obrigado. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado. A paz seja convosco.